Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Hoje, dia 30 de agosto, hoje o dia que São Januário pode finalmente ser liberado pela Justiça do Rio de Janeiro. O julgamento acontece hoje e a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre um atacante do Vasco que foi negociado com o futebol da Ucrânia. Você vai ter mais informações aqui nesse vídeo. O Vasco também se manifestou em relação ao que disse, né, a comissão de arbitragem ali da CBF, com o CNM, com o Péricles Bassols, enfim, o Vasco repudiou, né, as falas e as explicações, né, desses dois profissionais. A gente vai conferir isso aqui nesse vídeo também. E vamos falar também sobre Matias Galarza, que desperta o interesse do Talleres de Córdoba. Depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. E conto com você também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. No comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xBet e tem também o código promocional do canal Machão da Gama que você utilizando, você ganha até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? 1xBet é parceira aqui do canal há 4 anos ou mais, né? Então tá sempre dando moral aqui para manter o canal Machão da Gama de pé. E é claro, né? A gente dá moral para quem dá moral pra gente. O link da 1xBet tá aqui no comentário fixado. Bom, vamos começar aqui falando sobre o Sub-20, né? O Vasco ontem jogou contra o Fluminense pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo foi realizado no estádio de São Januário, com portões fechados. Afinal de contas, São Januário ainda não pode receber público, né, em nenhum evento, por conta da determinação da Justiça Comum. O julgamento vai acontecer hoje, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. O jogo ficou empatado por 3-3. Os gols do Vasco foram marcados por Lucas Eduardo, Roger e Ryan. Agora tem o jogo da volta que vai acontecer na próxima semana no estádio das Laranjeiras. Oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20, Vasco e Fluminense. Primeiro jogo em São Januário, 3-3. O Vasco agora vai ter que buscar a classificação fora de casa. Bom, ontem o assunto que mais chamou a atenção, com toda certeza, né, repercutiu nacionalmente, foi o vídeo de explicação do CNM, junto com o Péricles Bassols, falando sobre a decisão, né, de anular o gol do Vasco. Segundo a comissão de arbitragem da CBF, o gol foi bem anulado, né? É claro que o mundo inteiro discordou, né? Especialistas da UEFA, da FIFA, da Conmebol, comentaristas de arbitragem de todas as emissoras do futebol brasileiro, todo mundo discordou. Só quem concordou com a anulação do gol, é claro, foi a CBF, para passar pano por seu trio de arbitragem, e a torcida do Palmeiras, né, que foi o beneficiado ali pelo erro da arbitragem no jogo. Enfim, uma vergonha, para dizer o mínimo, né? A arbitragem brasileira, para a CBF, a arbitragem nunca erra, deve ser a melhor arbitragem do mundo, porque eles sempre vão arrumar um jeito de tentar controlar a narrativa e dizer que o árbitro acertou. Vocês podem reparar, nesses vídeos aí, eles sempre, né, dão um jeito de justificar ali a decisão da arbitragem. A arbitragem nunca erra para eles. É por isso, né, que a arbitragem é essa M. Os árbitros sabem que eles podem errar à vontade, que não vai ter punição, não vão ficar sem apitar. O chefe da comissão ainda vai passar pano para a falha deles. É ridículo, né? É absurdo. O Vasco, segundo informações do canal Atenção Vascaínos, solicitou à CBF que Wilton Pereira Sampaio e Igor Benevenuto não sejam mais escalados para trabalhar em jogo do Vasco. Vamos ficar de olho para ver se a CBF vai acatar essa determinação ou se em breve a gente vai ter Igor Benevenuto e Wilton Pereira Sampaio em jogos do Gigante da Colina. O Vasco ontem emitiu uma nota oficial, né, falando sobre a análise ali de Wilson CNM e a sua comissão de arbitragem. O Vasco publicou o seguinte, abre aspas, o Vasco recebeu com perplexidade a posição da CBF de defender a absurda anulação do legítimo gol contra o Palmeiras no último dia 27. Por mais que queira defender o seu quadro de arbitragem, a confederação tem o dever de zelar pelo cumprimento da regra do jogo e pela isonomia entre as equipes.
algo que está em xeque após mais um duelo em que o nosso clube foi prejudicado. Na manhã de hoje, o Vasco, representado pelo seu CEO Lúcio Barbosa e pelo diretor de futebol Paulo Brax, reiterou em visita à sede da CBF a nossa exigência para que o clube tenha árbitros de primeira linha em nossas partidas e que episódios como o de domingo não se repitam. Fecha aspas aí para a nota do Vasco da Gama. Enfim, eu acho que ainda é pouco, ficar emitindo nota só não adianta. O Vasco tinha que entrar no STJD para que zumbar mesmo, não vai dar em nada. No partido não vai ser anulado, isso não vai acontecer. Mas para que zumbar, para pressionar, para gritar, para fazer barulho, para saber que, ó, beleza, querem roubar o Vasco? Podem roubar o Vasco, mas toda vez vai ter escândalo, vai ter a mídia toda hora falando, a gente vai entrar na justiça, a gente vai fazer os carcel. Enfim, tem que, se só ficar emitindo notinha oficial, infelizmente, a gente vai continuar sendo prejudicado. Essa é a minha opinião, quero saber se você concorda comigo, deixa aqui nos comentários. Bom, e agora a gente vai para mais um absurdo, né? É impressionante a perseguição que vem acontecendo ao Vasco nessa temporada. E a Justiça do Rio de Janeiro vai decidir nessa quarta-feira se o Vasco poderá reabrir São Januário, né? Então, mesmo sem entrar em campo, o dia de hoje é muito importante para o Vasco da Gama. O julgamento está marcado para 1h30 da tarde, horário de Brasília, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é o TJRJ, e lá eles vão decidir se o clube poderá ou não voltar a receber torcida no estádio de São Januário. O caso será julgado pela 2ª Câmara de Direito Privado em sessão presencial na sede do tribunal, que fica no Palácio de Justiça, no centro do Rio de Janeiro. São Januário está com os portões fechados para o público desde o dia 22 de junho, ou seja, mais de 2 meses, né? 69 dias com os portões fechados. A interdição do estádio foi determinada no dia seguinte, após a confusão no jogo contra o Goiás, em decisão do juiz Bruno Arthur Maza Vacari. O Vasco recorreu uma semana depois e esse é o recurso que será julgado nessa quarta-feira. Naquela ocasião, o Vasco solicitou uma liminar, né, para poder continuar abrindo São Januário, e a liminar foi deferida parcialmente. O Vasco poderia abrir São Januário, mas para jogos sem público. Enfim, vamos torcer para que hoje essa novela chegue ao fim, né? Que esse absurdo chegue ao fim, essa perseguição da Justiça do Rio ao Vasco da Gama e a comunidade da Barreira do Vasco, que chegue ao fim no dia de hoje e São Januário possa, né, voltar a receber a torcida do Vasco da Gama. Enfim, é revoltante tudo que vem acontecendo com o Vasco nessa temporada. Espero que essa injustiça seja desfeita no dia de hoje. Então, na segunda edição aqui do nosso Giro de Notícias, a gente vai falar mais sobre essa situação. Espero que com resultado positivo da Justiça, né? 2 informações agora sobre mercado da bola, né? O Vasco acertou a venda do atacante Juan Bezerra, que é o artilheiro e um dos destaques da categoria sub-20 do Cruz Maltino. Ele é conhecido como Juan Batatinha, né? Foi negociado com o futebol da Ucrânia, vai jogar no Oleksandria da Ucrânia. Os valores ainda não foram revelados. O jogador vai assinar um contrato de 3 anos com o clube ucraniano. Então, Juan, negociado aí com o futebol da Ucrânia. Boa sorte para ele na sequência de sua carreira. E uma outra informação é sobre Matias Galarza. Galarza que não vem sendo utilizado, né, pelo treinador Ramon Dias. E o Talleres de Córdoba tem interesse na contratação do jovem paraguaio do Vasco da Gama. O Talleres de Córdoba que o Vasco tentou negociar, né, diversas vezes essa temporada, tentou o Valois, tentou o Mikael Santos, ainda bem que o Mikael Santos não veio, porque o Vasco trouxe o Verratti depois. Mas enfim, o Talleres fez jogo duro, né, negociando com o Vasco não conseguiu fechar com os atletas do Talleres. Agora eles estão do outro lado da mesa, né, agora eles querem o Matias Galarza. Tomara que o Vasco faça jogo duro também para negociar o Matias Galarza com o Talleres. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal e eu volto ainda hoje com mais informações do nosso Vascão. Tamo junto, até a próxima. Saudações. Fui.